Religiões mundiais. Judaísmo. Das grandes religiões monoteístas existentes no mundo, o judaísmo é a de raízes mais antigas. De seu seio surgiu o cristianismo, enquanto o islamismo adotou vários elementos judaicos e reconheceu Abraão e Moisés como profetas. Judaísmo é, em sentido restrito, a religião dos antigos hebreus, hoje chamados judeus ou israelitas, e num sentido mais amplo, compreende todo o acervo não só de crenças religiosas, como também de costumes, cultura e estilo de vida dessa comunidade étnica, mantido com constância e flexibilidade ao longo das vicissitudes de cerca de 40 séculos de existência. Judaísmo na história. Para o povo judeu, o conceito de história não se limita a uma sucessão de eventos e seu relato. A história judaica, em seus primórdios, é uma história sagrada que começa com a escolha do povo de Deus, Yahvé, e se orienta para o cumprimento da promessa divina de que, por meio desse povo, Deus beneficiará todas as nações. No decurso dessa história, os sábios judeus incorporaram aos livros sagrados um amplo corpus de textos que atualmente constituem o fundamento de sua religião. A Bíblia hebraica, que à exceção de alguns livros coincide essencialmente com o Antigo Testamento cristão, narra os fatos fundamentais da história do povo judeu, a partir do momento transcendental de sua eleição e da aliança com Deus. Os judeus dividem sua Bíblia em 3 partes: a lei, que é a Torá, os profetas, Nevim, e os hagiógrafos, conhecidos como Ketuvim. Aliança e eleição. O patriarca dos hebreus, Abraão, morava na cidade de Ur, na Caldeia, junto à foz do Eufrates, no século 20 antes da era cristã. De lá, partiu para o norte com seu pai e recebeu a ordem de Deus. Abre aspas. Deixa teu país, tua parentela e a casa de teu pai, para o país que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei teu nome, sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 2. Fecha aspas. Após a chegada de Abraão à terra de Canaã, mais recentemente conhecida como Palestina para os judeus, terra de Israel, e onde hoje se localizam o Estado de Israel e a Jordânia, Yahvé estabeleceu com ele uma aliança. A tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 18. E acrescentou: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. Gênesis 16, 10. Como sinal dessa aliança lhe ordenou, abre aspas, que todos os vossos machos sejam circuncidados. Fecha aspas. Gênesis 17, 10. Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó constituem a linha patriarcal de referência do povo judeu. Fiel à aliança divina, Jacó recebeu do Senhor um novo nome, Israel, e de seus 12 filhos originaram-se as 12 tribos do povo judeu, os descendentes de Israel, ou como se chamavam, os filhos de Israel, Beni Israel. Êxodo e estabelecimento em Canaã. A segunda etapa decisiva da história do povo judeu começou com sua libertação da escravidão no Egito, século 13 a.C., onde se haviam estabelecido na época da Grande Seca. Moisés foi o líder que, por ordem de Yahvé, conduziu em marcha de 40 anos através do deserto para voltar a conquistar a terra de Canaã. Durante a travessia no deserto, Moisés fixou a lei judaica, cujo núcleo foram os 10 mandamentos gravados nas tábuas recebidas de Deus no Monte Sinai, que abarcavam as crenças, a moral, os rituais e a organização civil do povo. Essa lei, a Torá, também chamada Lei de Moisés ou Lei Mosaica, está contida no Pentateuco, Chumash, e 5 livros que constituem a primeira parte da Bíblia, e viria a ser a fonte de coerência e unidade do povo judeu em todos os tempos e lugares. Segundo a tradição, ainda nos tempos de Moisés surgiu a lei oral, que se transmitiu dessa forma ao longo de gerações
e só foi registrada por escrito muitos séculos depois. Uma vez estabelecidos em Canaã, a terra prometida, cada tribo em seu próprio território, os hebreus sofreram a influência do paganismo e os ataques de filisteus e moabitas. Surgiram então os juízes como Débora e Sansão, que lideraram o povo em épocas de crise, na luta contra os inimigos e na condução de um modo de vida adequado às leis da aliança. Entretanto, fez-se necessário a reunificação das 12 tribos e Saul foi ungido rei no século 11 a.C. Davi, seu sucessor, conquistou Jerusalém, transformou-a em capital do reino e para lá levou a arca sagrada, símbolo da aliança com Deus. Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo em Jerusalém. Com sua morte, o reino foi novamente dividido. Israel no norte, formado por 10 tribos, assimilou elementos heréticos no culto e logo sucumbiu. Invadido pelos assírios, sua população foi deportada e as 10 tribos desapareceram desde então da história judaica. Várias hipóteses fantasiosas ou não têm associado etnias contemporâneas à descendência dessas tribos. O reino de Judá no sul centrou-se em Jerusalém e manteve-se fiel às tradições. Os judeus de hoje descendem principalmente dos habitantes de Judá. Nessa época de decadência religiosa, política e econômica, surgiram os grandes profetas de Israel, Elias, Amós, Isaías, que exortaram o povo a retornar à fé tradicional. A visão da história como instrumento de Deus, que faz cair a desgraça sobre o povo judeu como castigo pelo descumprimento da aliança, foi em parte obra dos profetas. Exílio e restauração. No início do século VI a.C., o rei babilônico Nabucodonosor destruiu o templo, saqueou Jerusalém e deportou sua população para a Babilônia. Este novo exílio espiritual uniu o restante de Israel sob a prédica do profeta Ezequiel, dando início a uma restauração religiosa que preparou uma outra de caráter político. A conquista da Babilônia por Ciro, rei dos Medos e dos Persas, permitiu aos hebreus retornar à terra prometida no ano 538 a.C. e reconstruir o Templo de Jerusalém em 515 a.C. Grande parte do povo, no entanto, continuou espalhado do Egito à Índia, como numa prefiguração da posterior diáspora, dispersão. Essa restauração religiosa e política é considerada por alguns autores como a verdadeira origem da unidade espiritual do povo judeu. O grande artífice foi Esdras, sacerdote dos judeus da Babilônia, que foi enviado pelo rei persa Artaxerxes II a Jerusalém para controlar a observância da lei mosaica, reconhecida em seu caráter civil para os judeus. Esdras fez renovar a aliança com Yahvé, mediante a leitura da lei para o povo durante 7 dias e de maneira constante, 2 vezes por semana. Também renovou o culto no novo templo, embora continuasse o ensino nas sinagogas locais, e alentou a esperança, pregada pelos profetas, na vinda de um Messias que instauraria o reino de Deus. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!